Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cora, quem vos fala. O senhor Vegapunk é um dos cientistas mais inteligentes do mundo, é o cientista mais inteligente do mundo de One Piece, e ele nos revelou um grande segredo. Este segredo é como são criadas as Akuma no Mi, ou por que elas existem. Isso a gente vai contextualizar ao longo desse vídeo. Mas é importante dizer para vocês que isso é um spoiler do mangá. Então, até o momento dessa gravação, isso é um spoiler do mangá. Esse capítulo do qual eu vou falar não foi animado ainda. Então, se você quiser continuar, é por sua conta e risco. Primeiro, vamos recapitular o conceito de Akuma no Mi para chegar a um ponto, né? Akuma no Mi são frutas que concedem ao usuário habilidades sobrenaturais conforme ele as consome, né? Você vai comer uma fruta e a partir dali você vai adquirir uma habilidade. Essas frutas são divididas em Paramécia, Logia ou Zoan, que são as categorias, perdão, gagueira, as categorias, e você vai adquirir poderes aí. Essa na sua tela, por exemplo, foi consumida pelo Kaku da CP9 e deu a ele o poder da girafa. Segundo a explicação do Dr. Vegapunk, as habilidades das Akuma no Mis não são aleatórias, elas têm um motivo para existir. Por exemplo, vamos pegar Mera Mera no Mi como exemplo, que é a fruta do Ace. Vamos pegar ela como exemplo. No caso da fruta do Ace, segundo a explicação do Dr. Vegapunk, é o seguinte: as Akuma no Mis são criadas da seguinte maneira: as pessoas desejam, com um desejo imenso, ter aquela habilidade. Então, o universo cria uma fruta que dá esse poder. Exemplo, vamos pegar Mera Mera no Mi, que é a fruta que está na sua tela, como exemplo. Muitas pessoas desejam poder controlar, gerar e manipular o fogo, ou seja, desejam ser piromantes. Então, com muitos desejos, muitos sonhos de muitas pessoas, o universo decidiu criar a Akuma no Mi, conhecida como Mera Mera no Mi, a fruta da Logia do Fogo, que faz exatamente isso. Então é isso. Os antigos deuses dos mares criaram essas Akuma no Mis baseadas nos desejos dos seres humanos. Segundo a explicação dada pelo Dr. Vegapunk, as Akuma no Mis nascem do desejo humano. Alguém queria muito poder se esticar feito borracha, sonhou com isso a vida inteira, e aí nasceu a Gomu Gomu no Mi, que mais tarde a gente descobriu que é a modelo Nika, né? Alguém queria muito controlar o fogo e nasceu a Mera Mera no Mi. Então, assim, elas nascem do desejo humano. Cada Akuma no Mi representa um sonho potencial que se tornou possível graças às frutas. Ou seja, cada fruta é um sonho que se tornou possível, portanto, se tornando real. Nesse universo, uma força misteriosa criou essas frutas. Essa força misteriosa já foi nomeada como deuses dos mares, os deuses antigos dos mares. A gente não sabe que deuses são esses, nem qual que é a mitologia ou a mítica por trás de One Piece, mas já foi nomeado pelo próprio Vegapunk, em capítulos recentes, como deuses dos mares. Acontece que nem tudo vem de graça. Segundo a explicação do próprio Dr. Vegapunk, aqueles que consomem essas frutas se tornam anaturais, ou seja, deixam de ser humanos comuns e violam a ordem natural do mundo, ou seja, ninguém naturalmente nasce com poderes. Se você consumiu uma Akuma no Mi, você ganhou esses poderes, mas você se tornou anatural. E se tornando anatural, você passa a ser inimigo dos mares, porque o próprio planeta te rejeita. O próprio mar te rejeita, já que foi os deuses dos mares quem criaram essas frutas, o próprio mar te rejeita, tornando os usuários de Akuma no Mi inimigos do mar. Por isso, toda vez que um usuário de Akuma no Mi tenta nadar, ele acaba indo assim, ficando sem possibilidade, né? Sendo que a Akuma no Mi, qualquer que seja, tem a fraqueza da água do mar. É por essa explicação. A sua explicação, o Dr. Vegapunk também deixou claro que alguns tipos de fruta, principalmente as zoans, têm um instinto próprio, uma vontade própria, que respeita ou representa os animais às quais elas fazem parte. Vou pegar o exemplo da fruta do Lute, que é a do leopardo, que está na sua tela aí agora. Você só desperta uma fruta zoan, como foi o caso do próprio Robirute, quando sincroniza a sua vontade com a vontade do espírito do animal a qual ele representa. No caso do Robirute, é a
fruta do leopardo. Então ele teria que sincronizar a sua vontade com a do leopardo para despertar ela. As zoans carregam, né, fragmentos ou resquícios ou consciências, digamos assim, de animais, ou seja, de seres vivos, né? Os animais, como o leopardo, por exemplo, são seres vivos. Então eles têm instinto próprio e agem por propriedade, né? Eles agem e eles têm uma vontade própria. Esta vontade, ela é passada para a fruta. Então o usuário que comeu uma fruta do tipo zoan normalmente tem que conviver com a vontade da própria fruta. É assim que ela é desperta. Que foi o caso do Robirut, foi o caso do Caco, foi o caso do próprio Luffy, que depois a gente descobriu que é o Ito Ito no Mimore Unica. E é de qualquer do tipo Zoan, porque as Zoans carregam vontade própria. E por isso o Kaido não conseguiu fazer uma clonagem perfeita delas, porque elas carregam espíritos de animais, né? Meio isso. Frutas do tipo Zoan são perigosas para o próprio usuário. Aí entra o caso das bestas carcereiras de Impel Down, que foi explicado também pelo próprio Dr. Vegapunk. Porque, segundo o Dr. Vegapunk, como essas frutas têm vontade própria, né, elas herdam um tipo de consciência do animal, às vezes, quando o usuário de uma Zoan tenta forçar o seu despertar, ou seja, ele não consegue dominar a consciência da própria besta selvagem dentro dela, ele é dominado pela própria besta selvagem. Quando você tenta forçar a sua conexão com a besta selvagem da sua Zoan, você pode vir a perder a sua própria consciência e se tornar o que eles se tornaram aí. As bestas caceiras de Impel Down são apenas humanoides com consciência feral, né? Ou seja, eles não conseguiram despertar completo, como foi o Robirut, o Caco ou o próprio Luffy. Eles perderam a consciência para as bestas que eles tinham, para as Akuma no Mi, no caso. A consciência deles é meramente feral. E é esse o risco a qual o Dr. Vegapunk se referia. Você tem que sincronizar perfeitamente com a sua Akuma no Mi, ou então você pode ser consumido por ela. Durante a sua explicação, o Dr. Vegapunk também afirmou algo que a gente já tinha visto, né? Em Punk Hazard, a gente já viu isso, que é o ciclo das Akuma no Mi. Quando um usuário de Akuma no Mi morre, a sua Akuma no Mi permanece, porque ela reencarna em outra fruta qualquer que seja próxima, mandando o poder, ou seja, transferindo o poder para aquela nova fruta. E quem comer aquela nova fruta herda os poderes. É o caso de qualquer fruta que seja, mas a gente viu isso acontecer num cesto de maçãs lá em Punk Hazard, quando uma das frutas de um usuário foi derrotado e o Vegapunk e o Caesar Claw deixou um cesto de maçãs próximo para a fruta poder reencarnar em uma das maçãs do cesto. E foi justamente o que aconteceu. Então a gente viu isso acontecer na prática e em capítulos recentes o Dr. Vegapunk voltou a explicar isso. Que o ciclo de uma Akuma no Mi é interminável. E que enquanto alguém tiver o desejo de obter aquele poder segue reencarnando. Ou seja, enquanto alguém quiser controlar e manipular a areia, a fruta da areia vai reencarnar, independente se o crocodilo está vivo ou se já morreu. Enquanto alguém quiser manipular o fogo, a Mera no Mi vai reencarnar, independente se for outro usuário, se o Sabo morrer também. Entendeu? Depende da vontade do indivíduo. Só que eu fico pensando, tem Akuma no Mi que são meio fracas, né, velho? Tipo, Akuma no Mi de jaqueta. O cara vira uma jaqueta e você tem que vestir o cara para ele te controlar. Quem pensou nessa fruta? Quem desejou ter isso? Sabe? Eu fico pensando que tem algumas ali que é estranho alguém desejar aquele poder, sabe? A fruta da Fênix, boladona. A fruta do dragão, bacana. Até a fruta da patinha, beleza, dá para entender. É um poder foda, mas fruta da jaqueta, tem outras frutas também que a gente pode imaginar, né? A fruta da lentidão, que é do Fox, também não faz sentido para mim. Ou o Fox usa ela muito mal, ou ela realmente não faz sentido. Mas tem frutas ali que não fazem sentido. E alguém realmente desejou com muita veracidade ter aquele poder, porque senão ela não teria virado uma fruta. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.